Eu estava sentada na beira da cama quando o telefone tocou pela terceira vez. O nome da clínica piscava na tela como um lembrete insistente de que minha vida estava desmoronando de maneiras que eu nem tinha começado a processar ainda. Apertei o botão vermelho e desliguei a chamada, observando a tela escurecer como se aquilo pudesse apagar também a realidade que eu estava tentando ignorar. Lá fora, ouvi o ronco do motor do meu carro. Não o carro dele, o meu. O Civic azul que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro, com meu próprio nome no documento, aquele que tinha o adesivo ridículo de flamingo que eu colei no vidro traseiro numa tarde de verão quando ainda achava que a vida podia ser leve. Lucas estava levando ela para fazer compras. Melissa. Esse era o nome dela. Melissa, com 2 S's, como ela fazia questão de soletrar quando se apresentava, como se aquilo a tornasse especial de alguma forma. Eu devia estar naquele carro. Não indo fazer compras, óbvio, mas indo para a clínica, para a minha primeira sessão de quimioterapia, para o início do tratamento que poderia me manter viva tempo suficiente para ver meu 35º aniversário. Mas não. Melissa estava no meu lugar, literalmente, ajustando o banco do passageiro da forma como ela gostava, mexendo no rádio para encontrar aquela estação irritante que só tocava música eletrônica, provavelmente reclamando que o ar-condicionado estava muito frio ou muito quente, porque mulheres como Melissa sempre tinham algo a reclamar sobre coisas que não lhes pertenciam. A enfermeira tinha me ligado pela primeira vez às 8 da manhã. Eu estava tomando café, ou tentando, porque a náusea da ansiedade já tinha se instalado no meu estômago como um inquilino permanente. Lucas estava na cozinha também, passando manteiga na torrada com aquela calma irritante de quem não tinha absolutamente nada de errado acontecendo na vida. Alô? Eu tinha atendido, já sabendo o que viria. Senhora Oliveira? Aqui é da Clínica Santa Maria. Sua sessão está marcada para as 10 horas. A senhora está a caminho? Olhei para Lucas. Ele mastigava a torrada, olhos no celular, completamente alheio ao fato de que sua esposa estava prestes a começar um tratamento que poderia determinar se ela viveria ou morreria. Completamente alheio ou completamente indiferente, eu ainda não tinha certeza qual das duas opções era pior. Sim, estou me preparando. Menti, porque mentir tinha se tornado mais fácil do que encarar a verdade, mais fácil do que admitir que meu marido tinha cancelado minha consulta na noite anterior. Ele tinha feito isso depois do jantar, quando eu estava lavando a louça e ele estava encostado na bancada. Aquela postura relaxada de quem estava prestes a dizer algo completamente banal, tipo que tinha esquecido de comprar leite ou que o vizinho tinha reclamado do nosso cachorro de novo. Ah, Rafa, cancelei aquela coisa amanhã, ele disse, scrollando pelo Instagram. Minhas mãos pararam debaixo da água. Uma espuma de detergente escorreu pelo meu pulso. Que coisa? A consulta. Do hospital. Aquela que você marcou. Ele nem levantou os olhos da tela. Meu coração deu um solavanco estranho, como se tivesse tropeçado dentro do meu peito. Minha quimioterapia? Conversei com minha mãe e ela disse que você não precisa disso. Você sempre exagera essas coisas, Rafa. É só um susto. Os médicos adoram assustar as pessoas para ganhar dinheiro. Fiquei olhando para ele. Para o homem com quem eu tinha casado 7 anos atrás, o homem que tinha chorado quando eu aceitei o pedido, que tinha me carregado no colo para dentro da nossa primeira casa, mesmo com a porta sendo estreita demais, e nós dois rindo quando ele bateu minha cabeça no batente. Tentei encontrar aquele homem no estranho que estava parado na minha cozinha, dizendo que meu câncer era exagero. Lucas, eu tenho câncer de mama, estágio 3. A gente viu os exames juntos. Exames podem estar errados. Você se sente bem, não é? Não parece que você está doente. Era essa a parte mais cruel do câncer. Eu tinha descoberto. Ele podia estar te matando por dentro enquanto você parecia perfeitamente saudável por fora. Eu ainda conseguia sorrir, ainda conseguia trabalhar, ainda conseguia fingir que estava tudo bem quando as pessoas perguntavam. O câncer era um mentiroso silencioso, e aparentemente meu marido tinha decidido acreditar na mentira, ao invés de acreditar em mim. Eu preciso fazer o tratamento, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Vou ligar para remarcar. Não vai. Ele finalmente me olhou, e havia algo nos olhos dele que eu não reconhecia. Algo duro, impaciente. Você vai parar com essa neura. Minha mãe está certa, você sempre foi meio hipocondríaca. Lembra quando achou que estava com apendicite e era só gases? Eu tinha 15 anos, Lucas. Exatamente. Sempre a mesma coisa. Ele voltou para o celular, caso encerrado na cabeça dele. Eu tinha ficado ali, mãos pingando água com detergente no chão da cozinha, sentindo algo se partir dentro de mim. Não meu coração. Isso já estava quebrado há meses.
desde que eu tinha descoberto sobre Melissa. Mas algo diferente, algo mais profundo. Talvez fosse esperança. Talvez fosse a última fagulha de confiança que eu ainda mantinha acesa. A segunda ligação da enfermeira veio às 9h15. Lucas já tinha saído para buscar Melissa. Ele tinha dito que ia ao mercado, mas eu sabia. Sempre sabia. Tinha aquele sorriso específico que ele usava quando estava mentindo. Aquele jeito de não conseguir me olhar nos olhos direto. Aquela pressa repentina, como se ficar perto de mim fosse doloroso. Eu não atendi a segunda ligação. A terceira veio às 9h45. E foi quando eu finalmente desliguei o telefone. Não tinha mais sentido. Eu não ia conseguir chegar na clínica a tempo. Não sem carro, não sem explicar para um motorista de aplicativo porque eu estava chorando no banco de trás, não sem desmoronar completamente. Então fiquei na cama. Nossa cama. A cama que eu tinha escolhido, com o edredom que eu tinha comprado em promoção, com os travesseiros que eu lavava toda semana porque Lucas tinha alergia a ácaros. Fiquei ali, olhando para o teto, contando as pequenas manchas de umidade no canto que a gente sempre dizia que ia consertar, mas nunca consertava. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Vamos viajar no fim de semana. Eu e Mel. Praia. Não me liga. Mel. Ele tinha abreviado. Como se 3 letras a menos fizessem alguma diferença. Como se tornar o nome dela mais curto de alguma forma tornasse a traição mais palatável. Li a mensagem 3 vezes antes de conseguir processar. Eles iam viajar. Para a praia. Enquanto eu estava aqui, perdendo a primeira sessão de um tratamento que poderia me salvar a vida, meu marido estava planejando um fim de semana romântico com a amante. Pensei em responder. Pensei em ligar. Pensei em fazer uma cena, gritar, chorar, implorar. Mas não fiz nada. Apenas deixei o celular cair no colchão ao meu lado e fechei os olhos. O silêncio da casa era ensurdecedor. Não tinha o barulho da TV que Lucas sempre deixava ligada. Não tinha o som dele no chuveiro, cantando aquelas músicas antigas que ele adorava. Não tinha o tilintar das chaves dele na mesa da entrada. Não tinha seus passos pesados no corredor. Só eu, minha respiração, e o conhecimento de que eu estava sozinha de uma forma que ia muito além de simplesmente estar sozinha fisicamente. Pensei em Melissa, então. Realmente pensei nela pela primeira vez em semanas. Tentava não fazer isso normalmente, porque pensar nela significava imaginar detalhes que eu não queria imaginar. Significava confrontar perguntas que eu não estava pronta para responder. Mas ali, naquele silêncio, deixei minha mente vagar. Ela era bonita, tinha que admitir. Aquele tipo de bonita que parecia saída de um filtro do Instagram. Pele perfeita, cabelo sempre impecável, unhas sempre feitas. Ela trabalhava numa boutique no shopping. Vendia roupas caras para mulheres que tinham maridos ricos. Ou maridos de outras mulheres, aparentemente. Eu tinha conhecido ela uma vez, antes de saber. Lucas tinha me levado na loja dela para comprar um presente para a mãe dele. E Melissa tinha sido super atenciosa, super simpática, me mostrando blusas e mais blusas com aquele sorriso profissional que vendia mais do que as roupas. Eu tinha gostado dela naquela época. Tinha pensado que ela era doce. Que idiota eu fui! Descobri sobre o caso 3 meses atrás, 2 semanas antes do diagnóstico do câncer. Foi tão clichê que até dava vergonha. Celular dele tocando no meio da noite, eu atendendo porque achei que fosse emergência, voz dela do outro lado perguntando quando ele ia voltar. Eu desliguei sem dizer nada. Fiquei olhando para Lucas dormindo, roncando levemente, completamente inconsciente de que o mundo dele estava prestes a explodir. Confrontei ele de manhã. Ele negou. Negou por 1 semana inteira. Me chamou de louca, de paranoica. Disse que eu estava inventando coisas. Até que eu encontrei as mensagens. Página após página de declarações, fotos, planos. Vou deixar ela em breve, amor. Só preciso do momento certo. Quando mostrei as mensagens para ele, Lucas ficou quieto por um longo tempo. Então disse: não é o que você está pensando. Como se houvesse outra forma de interpretar "te amo, não aguento mais fingir que não te amo", escrito para outra pessoa. Ele prometeu terminar. Chorou, me abraçou, disse que tinha sido um erro, que ele estava confuso, que me amava, que nossa família era o mais importante. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar. Então engoli o orgulho, engoli a dor e tentei seguir em frente. 2 semanas depois veio o diagnóstico. Câncer de mama, estágio 3, agressivo. A oncologista, a doutora Helena, tinha sido gentil, mas direta. Eu precisava começar a quimioterapia imediatamente, seguida de cirurgia, depois radiação.
Minha chance de sobrevivência em 5 anos era de 60% com tratamento, 20% sem. Contei para Lucas naquela noite. Sentamos na sala, eu com os papéis do hospital tremendo nas mãos, ele assistindo futebol com o som baixo. Quando terminei de explicar, ele desligou a TV e me olhou por um longo momento. Você vai ficar bem, foi tudo que ele disse. Não, como posso ajudar, ou vamos enfrentar isso juntos, ou estou aqui para você. Só você vai ficar bem. Como se fosse uma questão de atitude, como se eu pudesse simplesmente decidir não ter câncer. Nas semanas seguintes, ele continuou saindo. Continuou chegando tarde. Continuou com o celular sempre de frente para baixo, sempre trancado com senha. Sempre com aquele olhar culpado quando eu entrava na sala. Melissa nunca tinha ido embora. Ele nunca tinha realmente terminado. E agora eles estavam no meu carro, indo fazer compras, enquanto eu perdi a minha primeira sessão de quimioterapia. Levantei da cama e fui até o banheiro. Meu reflexo no espelho parecia estrangeiro. Olheiras fundas, pele pálida, cabelo que eu ainda tinha, mas que sabia que perderia em breve se conseguisse voltar para o tratamento. Toquei meu rosto, me perguntando quem era essa mulher olhando de volta para mim. Quando exatamente eu tinha me perdido? Meu celular tocou de novo. Outro número desconhecido. Provavelmente a clínica tentando me alcançar mais uma vez. Deixei tocar até a caixa postal. Não tinha forças para explicar. Não tinha forças para mentir. Não tinha forças para ouvir a decepção na voz de alguém. Fui para a cozinha e fiz café. Porque era isso que pessoas funcionais faziam. Faziam café. Tomavam café. Seguiam com suas vidas. A cafeteira borbulhava e chiava, enchendo a cozinha com aquele cheiro rico que normalmente me confortava, mas hoje só me fazia sentir enjoada. Sentei à mesa com a caneca quente entre as mãos e olhei pela janela. Era um dia bonito. Céu azul, sol brilhando, pássaros cantando no quintal. O tipo de dia que deveria fazer você se sentir grata por estar viva. Mas eu só me sentia vazia. Pensei na doutora Helena. Ela era legal, do tipo de médica que realmente escutava, que não te apressava durante as consultas, que segurava sua mão quando dava notícias ruins. Ela tinha explicado tudo tão cuidadosamente, desenhado diagramas, mostrado estatísticas. O câncer é assustador, ela tinha dito. Mas não é uma sentença de morte, não se você lutar. Mas como você luta quando a pessoa que deveria estar lutando ao seu lado está ativamente sabotando suas chances? Minha mãe ligou por volta do meio-dia. Ela não sabia sobre o câncer ainda. Eu não tinha contado para ninguém além de Lucas, porque admitir em voz alta significava tornar real, significava enfrentar a compaixão das pessoas, as caras de pena, os vou rezar por você, que por mais bem-intencionados, só me faziam sentir pior. Oi, filha, como você está? Estou bem, mãe. A mentira saiu automática. Quer almoçar comigo hoje? Estou fazendo aquela lasanha que você adora. Lasanha. Minha mãe e suas tentativas eternas de resolver tudo com comida. Quando eu tinha reprovado na prova de matemática no colégio, ela fez lasanha. Quando meu namorado da faculdade terminou comigo, lasanha. Quando consegui meu primeiro emprego, lasanha. Era a linguagem de amor dela, expressa em camadas de massa, molho e queijo. Não posso hoje, mãe. Tenho coisas para fazer. Que coisas? Está tudo bem? Você parece estranha. Mamãe sempre sabia. Tinha um sexto sentido para quando eu estava mentindo, mesmo pelo telefone. Mesmo com centenas de quilômetros de distância entre nós. Está tudo ótimo, só cansada. Trabalho, sabe como é. Ela ficou quieta por um momento. Aquele tipo de silêncio que dizia que ela não estava comprando a história, mas não ia pressionar. Tá bom, mas se precisar conversar... Eu sei, mãe, te amo. Também te amo, filha. Desliguei e olhei para o café que tinha esfriado na caneca. Joguei fora e fui para o quarto de hóspedes, o que tinha virado meu escritório quando eu comecei a trabalhar de casa. Liguei o computador mais por hábito do que por necessidade. Tinha e-mails para responder, relatórios para revisar, reuniões para participar. A vida continuava, aparentemente, mesmo quando você sentia que estava desmoronando. Passei a tarde trabalhando, ou fingindo trabalhar. Respondi e-mails com aquela eficiência robotizada que você desenvolve quando sua mente está em outro lugar. Meu chefe mandou mensagem perguntando sobre o projeto que eu estava liderando. Eu disse que estava tudo nos trilhos. Mais mentiras. Parecia que minha vida tinha se tornado uma coleção infinita de pequenas mentiras costuradas juntas com fio frágil. Lucas não ligou. Não mandou mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir no momento em que ele saiu de casa com Melissa. Pensei em como seria estar na praia com ele.
Ela provavelmente usaria um biquíni minúsculo, daqueles que mal cobriam nada. Ele passaria protetor solar nas costas dela. Aquele movimento lento e sensual que costumava fazer comigo em nossas próprias viagens à praia. Eles beberiam caipirinhas, ririam, tirariam selfies que ele nunca postaria porque, afinal, ele ainda era casado. A raiva veio de repente, quente e afiada no meu peito. Não a tristeza melancólica que tinha me acompanhado nas últimas semanas, mas raiva pura, incandescente. Como ele se atrevia? Como ele se atrevia a cancelar meu tratamento, a roubar meu carro, a me abandonar no dia mais importante da minha vida para ir brincar de namoradinhos com uma mulher que vendia roupas no shopping? Peguei o celular e abri a conversa dele. Meus dedos pairaram sobre o teclado, querendo digitar algo devastador, algo que o faria sentir uma fração da dor que eu estava sentindo. Mas o que eu poderia dizer? Espero que se divirta enquanto eu morro. Obrigada por escolher sua amante ao invés da sua esposa doente. Tudo soava dramático demais, vitimista demais, patético demais. Então não mandei nada. O sol estava se pondo quando eu finalmente saí do escritório. A casa estava com aquela luz dourada e melancólica do final do dia, projetando sombras longas pelos corredores. Fui para a cozinha de novo, abri a geladeira, olhei para a comida lá dentro sem realmente ver nada. Não estava com fome. Não estava com fome há dias. Acabei fazendo um sanduíche que não comi. Deixei no prato na mesa e fui para a sala. Me enrolei no cobertor que ficava jogado no sofá. Aquele que a mãe do Lucas tinha feito para nós como presente de casamento. Liguei a TV sem realmente prestar atenção, deixando o barulho preencher o silêncio assustador da casa vazia. Meu celular tocou. Coração acelerou esperando que fosse Lucas, talvez tendo recuperado o senso, talvez tendo percebido o que tinha feito. Mas era um número que eu não reconhecia. Atendi mesmo assim. Alô, senhora Oliveira, aqui é Amanda, da Clínica Santa Maria. Estou ligando para remarcar sua sessão. O que aconteceu hoje? A voz dela era gentil, mas profissional. Sem julgamento. Só curiosidade genuína. Senti minha garganta apertar. Eu não consegui ir. Entendo. Consegue vir amanhã? Podemos encaixar você no final da tarde. Amanhã. Lucas ainda estaria viajando amanhã. Mas e depois de amanhã? E no mês que vem? Quantas sessões eu ia perder porque meu marido decidiu que meu câncer não era real, não era importante, não era conveniente? Pode marcar, eu disse, porque qual era a alternativa? Desistir? Deixar o câncer vencer sem lutar? Ótimo. 5 horas está bom? Está. E senhora? Oliveira. Se precisar de transporte, temos um serviço de voluntários que pode buscá-la. Muitos pacientes utilizam. Voluntários. Estranhos. Pessoas que se importavam mais com minha vida do que meu próprio marido. A ironia era tão amarga que quase ri. Obrigada. Vou pensar nisso. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone na minha mão. 5 horas da manhã. Eu tinha 24 horas para descobrir como chegar lá, como garantir que Lucas não ia sabotar de novo, como reunir a coragem para começar um tratamento que ia me deixar doente antes de me deixar melhor. A noite caiu completamente. Continuei no sofá, assistindo programas que não registravam na minha cabeça, comendo um sanduíche que tinha o gosto de papelão. Em algum momento devo ter dormido, porque acordei com o pescoço doendo e a TV ainda ligada, mostrando algum infomercial sobre facas que nunca perdiam o fio. 3 da manhã. A casa estava escura e fria. Desliguei a TV e fui para o quarto, mas não para a cama. Não conseguia dormir na nossa cama quando sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo, com quem ele estava. Então peguei um travesseiro e voltei para o sofá. Acordei com luz do dia invadindo pelas cortinas que eu tinha esquecido de fechar. 8 da manhã. Meu corpo doía de ter dormido torto. Minha cabeça latejava daquela forma familiar que significava que eu estava ficando desidratada. Fui para a cozinha, bebi 2 copos de água direto, senti meu estômago reclamar. Hoje eu tinha trabalho. Hoje eu tinha que fingir que estava tudo bem. Hoje eu tinha que ser funcional, produtiva, normal. E hoje, no final do dia, eu tinha minha quimioterapia remarcada. Tomei banho no automático, me vesti no automático, fiz café no automático. Era engraçado como seu corpo podia executar todas essas tarefas rotineiras, enquanto sua mente estava completamente em outro lugar. Era tipo estar assistindo a vida de outra pessoa, vendo essa mulher triste fazendo torradas e passando manteiga, se perguntando quando exatamente tudo tinha dado tão errado. O dia passou devagar. Reuniões que pareciam durar horas, e-mails que se multiplicavam mais rápido do que eu conseguia responder, colegas perguntando se eu estava bem porque eu parecia meio abatida.
Eu sorria, dizia que era só cansaço, voltava para o trabalho. O sorriso falso tinha se tornado tão natural que eu mal percebia quando estava fazendo. Às 4 horas, peguei minha bolsa e chamei um Uber. Não ia depender de Lucas nunca mais. Não para isso. Não para nada que realmente importasse. O motorista era um senhor simpático que tentou fazer conversa, mas desistiu quando percebeu que eu só estava respondendo com monossílabos. O trânsito estava horrível, típico de fim de tarde, e fiquei olhando pela janela vendo pessoas vivendo suas vidas normais, sem câncer, sem maridos traidores, sem ter que escolher entre dignidade e sobrevivência. A clínica era um prédio moderno, todo vidro e concreto, com um jardim bonito na frente que provavelmente era mantido por alguma empresa de paisagismo. Entrei, dei meu nome na recepção, sentei na sala de espera cheia de outras pessoas com suas próprias batalhas. Uma mulher idosa com uma peruca obviamente falsa. Um homem jovem, talvez na casa dos 20, tão magro que parecia que um vento forte poderia levá-lo embora. Uma mãe com uma criança no colo, olhos vermelhos de tanto chorar. Todos ali compartilhavam o mesmo olhar, aquele olhar de quem tinha sido forçado a encarar a própria mortalidade cedo demais, de quem tinha aprendido que o corpo pode te trair das piores formas possíveis. Eu era uma deles agora, parte desse clube que ninguém quer pertencer. Rafaela Oliveira? A enfermeira chamou meu nome e levantei como se estivesse andando para o cadafalso. Ela me levou por um corredor branco e estéril, paredes decoradas com pôsteres motivacionais que diziam coisas como "A esperança é a última que morre" e "Você é mais forte do que pensa". Me perguntei quem escolhia esses pôsteres, se eles realmente achavam que platitudes em letras bonitas faziam alguma diferença quando você estava literalmente lutando pela sua vida. A sala de quimioterapia era maior do que eu esperava, com várias poltronas reclinadas dispostas em fileiras. Algumas estavam ocupadas, pessoas conectadas a bolsas de líquido transparente penduradas em postes de metal, algumas dormindo, outras olhando para o nada. Havia algo profundamente solitário naquela sala, mesmo cheia de gente. Cada pessoa estava em sua própria ilha de dor, presa em seu próprio pesadelo particular. Aqui, a enfermeira apontou para uma poltrona perto da janela. Pode se acomodar. A doutora Helena virá falar com você antes de começarmos. Sentei, o couro falso da poltrona fazendo aquele barulho característico. A janela dava para o estacionamento. Vi carros chegando, pessoas saindo, visitantes carregando flores e chocolates. Vi um homem beijando uma mulher antes dela entrar no prédio. Aquele tipo de beijo longo e desesperado de quem não quer se soltar. Me perguntei se Lucas alguma vez tinha me beijado assim, como se não suportasse ficar longe de mim. Não conseguia lembrar. Rafaela. A voz da doutora. Helena me tirou dos pensamentos. Ela estava ali, com seu jaleco branco e aquele sorriso gentil, mas profissional, que médicos oncologistas aperfeiçoavam. Como você está se sentindo? Estive melhor, respondi, e era a verdade mais honesta que tinha dito em dias. Ela sentou na cadeira ao lado da minha, prancheta no colo. Você perdeu a sessão ontem. O que aconteceu? Como explicar? Como você diz para sua oncologista que seu marido decidiu que seu câncer era imaginário, que ele tinha cancelado seu tratamento sem consultar você, que ele estava tão ocupado transando com a amante que não podia se incomodar em te levar para uma consulta que poderia salvar sua vida? Problemas pessoais, foi o que consegui dizer. Doutora Helena me estudou por um longo momento, aqueles olhos castanhos enxergando muito mais do que eu gostaria. Rafaela, eu preciso que você entenda algo. O câncer não espera por problemas pessoais serem resolvidos. Cada dia que passa sem tratamento, ele cresce, se espalha, se fortalece. Você não pode dar a ele essa vantagem. Eu sei. Você tem um sistema de apoio? Alguém que pode te trazer para as sessões? Te ajudar nos dias ruins? Pensei em Lucas. Pensei em como ele deveria ser essa pessoa, como ele tinha prometido ser essa pessoa quando dissemos na saúde e na doença, 7 anos atrás. Pensei em como ele estava falhando espetacularmente nessa promessa. Eu vou dar um jeito, respondi, porque era isso que mulheres como eu fazíamos. A gente sempre dava um jeito. Ela não pareceu convencida, mas não pressionou. Tudo bem, vamos começar então. Vou explicar tudo o que vai acontecer, passo a passo. E ela explicou. Falou sobre as drogas que seriam administradas, sobre os efeitos colaterais que eu deveria esperar, sobre como meu corpo ia reagir. Náusea, fadiga, queda de cabelo, feridas na boca, sistema imunológico comprometido. A lista era longa e assustadora, e a cada item sentia meu estômago afundar um pouco mais. Mas vai funcionar?
Perguntei quando ela terminou. Vai me curar? Vai te dar a melhor chance possível, ela disse. E eu apreciei que ela não mentiu, não prometeu um final feliz que talvez não existisse. Com seu tipo de câncer, no seu estágio, o tratamento agressivo é nossa melhor aposta. Mas não vou mentir para você, Rafaela. Vai ser difícil. Muito difícil. Você vai precisar de toda a força que conseguir reunir. Força. Como se eu tivesse alguma sobrando. Como se não tivesse gastado toda a minha reserva apenas conseguindo sair da cama naquela manhã. Mas eu assenti, porque qual era a alternativa? A enfermeira voltou, dessa vez com um carrinho cheio de equipamento médico. Vamos colocar o acesso, ela disse com aquele tom animado que profissionais de saúde usavam para tentar fazer procedimentos invasivos parecerem menos assustadores. A agulha entrou na veia do meu braço com uma picada afiada. Assisti o sangue subir pelo cateter transparente, vermelho vivo e muito real. Isso estava realmente acontecendo. Eu estava realmente aqui, prestes a encher meu corpo com veneno na esperança de que matasse o câncer antes de me matar. Pronto! A enfermeira fixou o acesso com fita adesiva. Agora vamos começar com uma solução salina, depois os antieméticos, e então a quimioterapia propriamente dita. Vai levar algumas horas. Você trouxe algo para fazer? Livro? Tablet? Tinha trazido meu Kindle, mais por impulso do que por planejar realmente. Estava na bolsa, carregado com livros que eu tinha baixado meses atrás e nunca lido. Peguei, liguei, olhei para as opções. Romances açucarados sobre pessoas encontrando o amor verdadeiro. Thrillers sobre assassinos em série. Não conseguia me imaginar concentrando em nenhum deles. Acabei só olhando pela janela enquanto o líquido gotejava lentamente do saco para as minhas veias. Podia sentir o frio do soro entrando no meu braço, se espalhando pelo meu sistema. Minha primeira dose de veneno. Minha primeira tentativa oficial de não morrer. O celular vibrou na minha bolsa. Peguei, esperando ser Lucas, alguma mensagem dele dizendo que tinha mudado de ideia, que estava voltando, que sentia muito. Mas era minha irmã, Clara. E aí, sumida? Quanto tempo? Quer almoçar no domingo? Clara e eu costumávamos ser próximas, antes. Antes de eu me casar, antes dela se mudar para outra cidade. Antes da vida ficar tão complicada que manter relacionamentos parecia uma tarefa impossível. Agora nos falávamos talvez uma vez por mês, aquelas conversas superficiais sobre o tempo e o trabalho que não tocavam em nada real. Datilografei uma resposta rápida. Vou ver minha agenda e te confirmo. Mais uma mentira. Eu não ia contar para ela. Não ainda. Talvez nunca. Clara tinha sua própria vida. 2 filhos pequenos, um marido que realmente gostava dela. Não precisava da bagagem pesada da irmã doente. Você está bem? Uma voz me tirou dos pensamentos. Era a mulher na poltrona ao meu lado, aquela que eu tinha visto na sala de espera com a peruca. De perto, podia ver que ela tinha cerca de 60 anos, rugas profundas ao redor dos olhos que vinham mais de sorrir do que de preocupação. Primeira vez? Ela perguntou quando não respondi. É. Como você sabia? Você tem aquela cara, aterrorizada, mas tentando fingir que está tudo bem. Todas nós temos essa cara no começo. Ela estendeu a mão, Quarte preso no braço. Eu sou Beatriz. Rafaela. Apertei sua mão, surpresa com a firmeza do aperto. Quantos ciclos você vai fazer? 6, acho. Ainda estou processando tudo. Beatriz riu, um som surpreendentemente alegre. É muita informação de uma vez, né? Eu lembro do meu primeiro dia. Achei que ia desmaiar antes mesmo de começarem a aplicar qualquer coisa. E como é? O tratamento? É tão ruim quanto dizem? Ela considerou por um momento. Não vou mentir. É horrível. Você vai se sentir péssima. Vai enjoar, vai ficar cansada de uma forma que não sabia que era possível. Mas... Ela fez uma pausa. Você sobrevive. Um dia de cada vez. E no final, se tiver sorte, você vence. E você? Está vencendo? Seu sorriso vacilou um pouco. Estou no meu 2º round. O câncer voltou. Mas não vou desistir. Tenho netos que ainda não conheceram o namorado. E preciso estar lá para dar minha opinião quando acontecer. Havia algo admirável na determinação dela, na forma como ela falava sobre luta contínua como se fosse apenas mais um inconveniente da vida, tipo trânsito ruim ou conta de luz alta. Me perguntei se eu conseguiria desenvolver esse tipo de resiliência, ou se ia passar os próximos meses apenas tentando sobreviver de uma sessão para outra. Você tem alguém? Beatriz perguntou. Família? Marido? Tenho um marido. Tecnicamente verdade. Ele é bom com você? Nesses momentos, a gente descobre quem realmente se importa. Pensei em Lucas na praia com Melissa.
Pensei nele cancelando minha consulta. Pensei em todas as pequenas crueldades das últimas semanas que se acumulavam até formar uma montanha de rejeição. Ele está lidando do jeito dele, foi o que consegui dizer. Beatriz me deu aquele olhar que mulheres mais velhas e mais sábias davam. Aquele que dizia que elas sabiam exatamente o que você não estava dizendo. Mas não pressionou. Só acenou com a cabeça e voltou para o livro que estava lendo. O líquido continuou gotejando. Minha primeira bolsa terminou. Então veio a segunda. A enfermeira checava regularmente, anotava coisas no prontuário, perguntava se eu estava sentindo algo estranho. Por enquanto, nada. Apenas o frio do líquido e uma leveza na cabeça que podia ser ansiedade ou podia ser o início dos efeitos. Peguei meu celular de novo, checando obsessivamente por mensagens de Lucas. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. Abri o Instagram dele. Algo que tinha prometido a mim mesma que pararia de fazer, mas nunca conseguia. A última postagem era de 2 dias atrás. Uma foto dele no trabalho com a legenda sobre vencendo a semana. Os comentários eram todos genéricos, amigos dizendo sucesso e tamo junto. Nenhuma menção de esposa doente, nenhuma menção de nada real. Mas claro que não havia. Lucas tinha construído uma vida inteira online que não incluía a mim, não mais. Eu tinha percebido isso meses atrás, quando comecei a notar que ele nunca postava fotos nossas. Nunca me mencionava, nunca reconhecia publicamente que era casado. Quando perguntei sobre isso, ele disse que era porque gostava de manter sua vida pessoal privada. Mas Melissa aparecia nos stories dele, apenas por 1 segundo, apenas em detalhes pequenos. A mão dela segurando um café. O riso dela ao fundo de um vídeo. Pedaços dela espalhados pela vida dele como migalhas de pão levando qualquer um que prestasse atenção direto para a verdade. Você deveria bloquear ele. Beatriz estava olhando para mim de novo. O cara. Seja lá o que ele fez, você não precisa ficar se torturando. Como você sabe? Querida, eu passei 40 anos lidando com um homem inútil. Reconheço a cara quando vejo. Ela colocou o livro de lado. E posso te dizer uma coisa? Qualquer homem que te faz se sentir mal enquanto você está aqui, nesse lugar, fazendo essa coisa, não merece nem mais 1 segundo do seu tempo. Ela estava certa. Eu sabia que estava. Mas saber e fazer eram 2 coisas completamente diferentes. É complicado, eu disse. Não é não. Homens gostam de fazer parecer complicado porque assim eles não precisam ser responsabilizados. Mas é simples. Ou ele te ama e te apoia, ou não ama, e você merece melhor. Simples. Como se alguma coisa na minha vida fosse simples naquele momento. As horas passaram lentamente. Beatriz eventualmente fechou os olhos, reclinando a poltrona para descansar. Outras pessoas vinham e iam, algumas terminando o tratamento e saindo, outras chegando para começar o deles. Havia uma rotatividade constante, um fluxo de pessoas presas no mesmo pesadelo coletivo. Por volta das 7, minha última bolsa tinha terminado. A enfermeira veio remover o acesso, pressionando o algodão contra a picada até parar de sangrar. Pronto, agora você vai para casa e descansa. Amanhã provavelmente vai se sentir meio estranha, mas é normal. Se tiver náusea muito forte, tome os remédios que prescrevemos. Se tiver febre acima de 38 graus, você liga imediatamente, entendeu? Não espera. Assenti, pegando o papel com instruções que ela me entregou. Havia uma lista de coisas para evitar, alimentos que podiam ser perigosos, sinais de que algo estava errado. Era como receber um manual de como não morrer acidentalmente enquanto seu corpo estava sendo envenenado propositalmente. Rafaela. Beatriz me chamou quando eu estava saindo. Você vai ficar bem. É um inferno. Mas você sobrevive. E quando acabar, você vai ser mais forte do que imagina. Quis acreditar nela. Quis ter aquela fé inabalável de que tudo daria certo no final. Mas tudo que senti foi cansaço. Um cansaço que ia além do físico, que assentava nos ossos e na alma. O Uber de volta para casa foi silencioso. O motorista não tentou conversar dessa vez, talvez percebendo pelo meu rosto que eu não estava no clima. O trânsito tinha melhorado, e chegamos em casa em 20 minutos. Dei gorjeta generosa, porque era isso que pessoas decentes faziam, mesmo quando suas próprias vidas estavam desmoronando. A casa estava escura e silenciosa. Liguei as luzes, coloquei a bolsa no sofá, fui direto para o banheiro. Me olhei no espelho e vi alguém que parecia anos mais velha do que era realmente. Como se o câncer, o tratamento, a traição, tudo tivesse envelhecido meu rosto da noite para o dia. Tomei banho, deixando a água quente lavar o cheiro de hospital e desinfetante. Lavei meu cabelo com cuidado extra, porque a doutora Helena tinha dito que ele ia começar a cair em 2 ou 3 semanas. Cada passada do shampoo parecia uma contagem regressiva.
Cada fio que caía pelo ralo um prenúncio do que estava por vir. Sequei, me vesti com um pijama velho e confortável e fui para a cama. Nossa cama. Já não me importava mais que Lucas tinha dormido nela com Melissa. Já não me importava com nada. Estava exausta de uma forma que ia além do cansaço físico. Era como se minha alma tivesse corrido uma maratona. Dormi imediatamente, profundamente, sem sonhos. Acordei às 3 da manhã com náusea. Não a náusea leve de uma ressaca ou de algo que comeu errado, mas aquela náusea visceral e violenta que sobe pela garganta como uma onda. Mal consegui chegar ao banheiro antes de vomitar, corpo convulsionando, estômago revirando mesmo já estando vazio. Isso era o começo. Isso era o que as próximas semanas, os próximos meses iam ser. Uma sequência interminável de sentir como se estivesse morrendo na esperança de não morrer de verdade. Quando finalmente parei, sentei no chão frio do banheiro, encostada na parede, suor frio cobrindo minha testa. Peguei meu celular, checando por mensagens. Ainda nada de Lucas. Eram 3h15 da manhã e meu marido não tinha enviado uma mensagem sequer perguntando como tinha sido o tratamento, se eu estava bem, se eu estava viva. Abri a conversa dele e datilografei. Passei mal a noite toda. Onde você está? Esperei. 5 minutos. 10. 15. Os minutos se arrastavam e nenhuma resposta vinha. As bolinhas de digitando nunca apareceram. Ele tinha lido, eu podia ver que tinha lido porque o WhatsApp era cruel assim, mas não respondeu. Deletei a mensagem não enviada e escrevi outra. Por favor, volte para casa. Deletei também. Não ia implorar. Não ia me rebaixar a isso. Se ele não se importava o suficiente para estar aqui, então eu ia aprender a não me importar com a ausência dele. Mas era mentira, é claro. Eu me importava. Deus, como eu me importava. Cada vez que o celular vibrava e não era ele. Cada vez que checava o Instagram e via que ele estava online mas não me respondendo. Cada vez que me lembrava que ele tinha escolhido outra pessoa em vez de mim, era como uma facada pequena mas constante no coração. Voltei para a cama porque ficar no chão do banheiro não ia melhorar nada. Tomei os remédios para a náusea que a enfermeira tinha prescrito, rezando para que funcionassem rápido. Enrolei-me no edredom, tremendo mesmo não fazendo frio, e esperei o sol nascer. Ele nasceu como sempre nascia, indiferente ao meu sofrimento. A luz entrou pela janela que eu tinha, mais uma vez, esquecido de cobrir com as cortinas. O dia começava quer eu estivesse pronta ou não. Consegui dormir mais algumas horas, um sono agitado cheio de sonhos estranhos que não fazia sentido. Quando acordei de novo era quase meio-dia. Meu corpo doía em lugares que não deviam doer. Minha boca estava seca, com um gosto metálico estranho que a doutora Helena tinha alertado que poderia acontecer. Levantei devagar, testando meu equilíbrio antes de realmente ficar de pé. A náusea estava melhor, graças aos remédios, mas ainda lá, uma presença constante no fundo do meu estômago. Fui para a cozinha, olhei para a comida na geladeira sem conseguir imaginar comendo qualquer coisa. Acabei fazendo torrada seca, porque era isso que pessoas comiam quando estavam enjoadas, certo? Sentei à mesa, forcei cada mordida, cada mastigação um esforço de vontade. Precisava comer para tomar os remédios, precisava tomar os remédios para não passar mal, precisava não passar mal para continuar funcional. Era um ciclo vicioso de sobrevivência básica. Meu celular tocou. Dessa vez era de verdade ele. Videochamada. Atendi. E ali estava Lucas, rosto queimado de sol, sorriso largo, praia ao fundo. Ele parecia tão feliz que me fez odiar ele por um segundo intenso e puro. Oi! Ele disse, acenando. Podia ouvir música ao fundo, vozes rindo. Oi! Respondi, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Cara, você devia estar aqui. A praia tá incrível. Você devia estar aqui. Como se eu tivesse declinado um convite, como se eu tivesse escolhido ficar em casa passando mal sozinha em vez de estar na praia com ele e sua amante. Lucas, eu fiz a quimioterapia ontem. Ah, é? E como foi? Como foi? Como se eu tivesse ido no dentista ou feito uma massagem. Como se não fosse a coisa mais aterrorizante e degradante que eu já tinha passado. Foi horrível. Passei a noite toda vomitando. Ele nem olhou para a tela quando respondeu, claramente distraído com algo que estava acontecendo ao redor dele. Você tomou algum remédio? Sim, Lucas. Tomei remédio. Mas ainda está difícil. Você sempre foi meio fraca para essas coisas. Tenho certeza que vai melhorar. Fraca. Ele tinha me chamado de fraca. Como se força de vontade fosse suficiente contra veneno sendo bombeado pelas suas veias. Quando você volta? Perguntei, odiando o tom quase implorador da minha voz.
Domingo à noite. Por quê? Porque eu sou sua esposa e estou doente. E talvez você devesse estar aqui? Ele revirou os olhos. Eu vi. Ele literalmente revirou os olhos para a câmera, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Rafa, a gente já conversou sobre isso. Você não está tão doente quanto pensa. Pare de ser dramática. Algo se partiu dentro de mim naquele momento. Não meu coração. Isso já estava em pedaços há muito tempo. Mas algo mais profundo. Algo que tinha estado me segurando minimamente junta. A última réstia de esperança de que ele poderia mudar. De que ele poderia voltar a ser o homem que eu tinha amado. Sabe de uma coisa, Lucas? Foda-se. Aproveita sua viagem. Desliguei antes que ele pudesse responder. Desliguei e bloqueei o número dele. Bloqueei no WhatsApp, bloqueei no telefone, bloqueei nas redes sociais. Bloqueei cada forma que ele tinha de entrar em contato comigo. Cada linha de comunicação. Minha mão estava tremendo. Meu coração batia rápido demais. Mas pela primeira vez em semanas, senti algo além de tristeza e resignação. Senti raiva. Raiva pura, justificada, vingativa. Como ele se atrevia? Como ele se atrevia a me tratar assim, a me diminuir, a me fazer sentir que eu estava errada por estar morrendo de uma doença que eu não escolhi ter? Como ele se atrevia a estar feliz na praia enquanto eu estava aqui, sozinha, lutando pela minha vida? Peguei meu laptop e abri. Se ele queria agir como se eu não existisse, então era exatamente isso que ele ia ter. Fui no Google e pesquisei advogados de divórcio perto de mim. A lista era longa. Escolhi o primeiro que tinha boas avaliações e uma foto que parecia séria, mas acessível. Preenchi o formulário de contato online, dedos voando sobre o teclado. Meu nome é Rafaela Oliveira. Preciso iniciar um processo de divórcio urgente. Meu marido está tendo um caso e me abandonou durante tratamento de câncer. Por favor, entre em contato o mais rápido possível. Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. Pronto. Tinha feito. Tinha dado o primeiro passo oficial para terminar um casamento que, para ser honesta, já tinha terminado há muito tempo. Meu celular tocou menos de 2 horas depois. Número desconhecido, mas atendi porque poderia ser importante. Poderia ser o hospital, poderia ser qualquer coisa. Rafaela Oliveira? Uma voz feminina, profissional, mas calorosa. Sim, aqui é a doutora. Mariana Costa, do escritório Costa em Associados. Recebi seu formulário. Gostaria de marcar uma consulta para conversarmos? Uma advogada. Minha advogada de divórcio. Isso estava realmente acontecendo. Não era mais raiva passageira ou ameaça vazia. Era real, concreto, oficial. Sim, quando pode ser? Que tal segunda-feira, às 10? Ou, se preferir algo mais cedo, tenho uma abertura amanhã às 2. Amanhã. Sábado. Lucas ainda estaria na praia. Seria perfeito. Amanhã funciona. Ótimo. Vou te mandar o endereço por e-mail. E Rafaela, pelo que você descreveu no formulário, temos um caso forte. Traga toda a documentação que tiver. Certidão de casamento, comprovantes de propriedade conjunta, extratos bancários se possível. E qualquer evidência do affair. Evidência. Tinha de sobra. Mensagens, fotos, áudios que eu tinha salvado quando encontrei o celular dele desbloqueado aquela vez. Tinha guardado tudo numa pasta oculta no meu computador, não sabendo se algum dia usaria, mas incapaz de deletar. Agora ia usar. Cada mensagem romântica, cada te amo que deveria ter sido meu, cada plano que eles faziam nas minhas costas. Tudo ia virar munição. Eu tenho tudo o que precisa, respondi, e havia satisfação sombria na minha voz. Depois que desliguei, fiquei olhando para o celular por um longo tempo. Havia uma sensação estranha no meu peito. Não exatamente felicidade, mas algo próximo de alívio. Como se tivesse estado segurando a respiração por meses e finalmente pudesse expirar. O resto do dia passou em névoa. Tentei trabalhar, mas não consegui me concentrar. Tentei comer, mas a náusea voltava em ondas. Tentei assistir TV, mas não registrava nada do que estava na tela. Acabei só deitada no sofá, enrolada no cobertor, deixando as horas passarem enquanto processava o que tinha feito. Havia medo, obviamente. Medo de estar sozinha, medo de passar pelo tratamento sem ninguém, medo de que talvez Lucas estivesse certo e eu fosse dramática demais, fraca demais, insuficiente demais. Mas embaixo do medo havia raiva. E a raiva era combustível, era força. Era a coisa que estava me mantendo de pé quando tudo mais queria me derrubar. Meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Rafa, sou eu. Por que você me bloqueou? Que infantilidade é essa? Lucas. Ele tinha conseguido mandar mensagem de outro número.
Provavelmente o telefone de Melissa. A ideia deles dois juntos, ela olhando enquanto ele digitava, talvez rindo da esposa dramática, me fez sentir enjoo que não tinha nada a ver com quimioterapia. Não respondi. Bloqueei esse número também. Se ele quisesse falar comigo, ia ter que voltar para casa e encarar a esposa que tinha abandonado. A noite caiu. Pedi comida pelo aplicativo porque cozinhar parecia uma tarefa impossível. Chegou comida japonesa que eu mal consegui comer, mas tentei porque precisava manter as forças. Cada pedaço de sushi era um esforço de vontade. Cada grão de arroz uma vitória pequena contra o meu corpo rebelde. Dormi cedo, exausta de maneiras que iam muito além do físico. Dormi profundamente dessa vez, sem sonhos, sem acordar no meio da noite. Quando abri os olhos, o sol já estava alto, e meu celular mostrava 9h30 da manhã. Sábado, dia de ver a advogada. Tomei banho com cuidado, escolhi roupa que me fizesse parecer competente e confiável. Calça social preta, blusa branca, sapatos fechados. Como se vestir à parte pudesse me fazer sentir mais forte. Prendi o cabelo num coque, passou base para esconder as olheiras, batom discreto. Quando me olhei no espelho, quase conseguia fingir que era uma mulher normal fazendo coisas normais. Não uma paciente de câncer prestes a destruir seu casamento. O escritório da Docorora. Mariana ficava num prédio comercial no centro da cidade. Moderno, com vidros espelhados que refletiam o céu azul do dia. Subi de elevador até o 10º andar, passei pela recepção elegante com móveis minimalistas e plantas que pareciam muito bem cuidadas. Rafaela Oliveira? A recepcionista sorriu. A doutora Mariana já está te esperando. Primeira porta à direita. Bati antes de entrar. Doutora. Mariana estava atrás de uma mesa de vidro, notebook aberto, cabelo curto e grisalho perfeitamente arrumado, óculos de armação vermelha emoldurando olhos espertos. Ela se levantou quando entrei, estendendo a mão. Rafaela, prazer em conhecê-la. Senta, por favor. Sentei numa cadeira que era mais confortável do que parecia. A sala tinha vista para a cidade. Podia ver prédios se estendendo até o horizonte. Pessoas pequenas como formigas nas ruas lá embaixo vivendo suas vidas, sem saber que a minha estava implodindo. Então, doutora Mariana abriu uma pasta, caneta na mão. Conta para mim tudo desde o começo. Quanto tempo de casados? 7 anos. Filhos? Não. Propriedades conjuntas? A casa onde moramos. Está no nome dos dois. E 2 carros. Um no nome dele, um no meu. Ela anotava enquanto eu falava, acenar de cabeça me encorajando a continuar. E sobre a infidelidade, você tem provas? Peguei meu celular, abri a pasta oculta, passei para ela. Doutora Mariana escrolou pelas capturas de tela, seu rosto profissional não revelando nada, mas seus olhos ficando progressivamente mais estreitos. Isso é extensivo, ela disse finalmente. E atual. As mensagens mais recentes são de quando? Ontem. Ele está viajando com ela agora. E sobre o câncer? Você tem documentação médica? Passei os papéis que tinha trazido. Diagnóstico, plano de tratamento, receitas. Prova em papel que eu não estava inventando, não estava exagerando, não estava sendo dramática. Estava realmente doente e precisava realmente de tratamento. Doutora Mariana leu tudo com atenção, aquela atenção meticulosa de quem sabia que detalhes importavam. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou direto nos olhos. Rafaela, vou ser honesta com você. Esse é um dos casos mais claros que já vi. Temos evidência documentada de adultério, abandono durante doença grave, e com o histórico de mensagens, podemos argumentar crueldade mental também. Em termos de divisão de bens, você tem direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. A casa, as economias, investimentos, tudo. Metade. Parecia tão transacional, tão frio. Reduzir 7 anos de casamento a uma lista de ativos a serem divididos. Quanto tempo leva? O processo? Depende se ele contesta ou não. Se ele concordar, pode ser relativamente rápido, alguns meses. Se ele lutar, pode levar 1 ano ou mais. Mas com as provas que temos, seria tolice da parte dele contestar. 1 ano. 1 ano de batalha legal enquanto eu também batalhava pelo direito de continuar viva. A ironia não passou despercebida. E quanto custa? Seus honorários? Ela deu um número que me fez engolir seco. Não era impossível, mas ia drenar minhas economias. As economias que eu tinha guardado para emergências, para viagens futuras, para talvez um dia ter filhos. Agora iam pagar para me livrar do homem com quem eu tinha planejado ter esses filhos. Consigo parcelar? Perguntei, odiando o tom de desespero na minha voz. Podemos trabalhar algo.
E Rafaela, considerando as circunstâncias, o abandono durante tratamento médico, posso argumentar que ele deveria cobrir seus custos legais. Juízes não gostam de homens que deixam esposas doentes. Havia conforto nisso, saber que o sistema legal pelo menos reconhecia que o que Lucas tinha feito era errado. Que não era só eu sendo sensível ou dramática ou fraca. Quando começamos? Posso ter os papéis prontos até quarta-feira. Você vai precisar decidir como quer que ele seja notificado. Podemos mandar por correio para o endereço de vocês, ou se preferir algo mais imediato, podemos fazer a notificação pessoal. Pensei em Lucas recebendo os papéis de divórcio. Pensei na cara dele, na surpresa, na raiva. Pensei em como ele ia negar, ia minimizar, ia tentar virar o jogo e me fazer parecer a vilã. Mas não importava mais. Eu tinha evidência. Tinha a lei do meu lado. Tinha razão. Notificação pessoal. Decidi. Quero que um oficial entregue na mão dele. Doutora Mariana sorriu, e havia algo quase predatório naquele sorriso. Vai ser um prazer. Agora preciso que você assine alguns documentos. Passei a próxima hora assinando papéis, revisando contratos, discutindo estratégia. Era exaustivo, mas também estranhamente catártico. Cada assinatura, cada inicial, cada documento era um passo a mais para longe de Lucas e mais perto de algum tipo de liberdade. Quando terminamos, doutora Mariana me acompanhou até a porta. Rafaela, uma última coisa. Você mencionou que está em tratamento. Tem apoio? Alguém para te ajudar? A pergunta me pegou desprevenida. Não tinha pensado muito além de terminar o casamento. Não tinha planejado a logística de passar por quimioterapia sozinha, de lidar com os efeitos colaterais sem ninguém, de enfrentar a possibilidade de morrer sem mão para segurar. Vou dar um jeito, respondi, porque era isso que eu sempre fazia. Mas doutora Mariana não pareceu convencida. Pegou um cartão do bolso do blazer, escreveu algo no verso. Essa é uma amiga minha. Ela coordena um grupo de apoio para pacientes oncológicos. Liga para ela. Promete? Peguei o cartão mais por educação do que por intenção real de ligar. Mas coloquei na bolsa. Quem sabe um dia eu precisasse. Saí do escritório sentindo-me simultaneamente poderosa e completamente destruída. Estava fazendo a coisa certa. Tinha certeza disso. Mas a coisa certa não tornava menos doloroso. Não apagava os anos de história compartilhada. Não curava a parte de mim que ainda queria que as coisas fossem diferentes. Chamei um Uber, dei o endereço de casa, encostei a cabeça na janela enquanto a cidade passava. Era um sábado bonito. Famílias no parque, casais andando de mãos dadas, crianças correndo com sorvete derretendo nos dedos. Vida normal acontecendo para pessoas normais enquanto minha vida desmoronava. Meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Considerei não atender, mas atendi mesmo assim. Rafa, sério, que porra é essa? Lucas, voz alta e irritada. Você me bloqueou em tudo? Que tipo de comportamento é esse? O tipo de comportamento de quem está cansada da sua merda, Lucas. Ouvi ele respirar fundo do outro lado. Aquele som que fazia quando estava tentando controlar a raiva. Você está sendo irracional. É o tratamento. Está mexendo com sua cabeça. Não, Lucas. O que está mexendo com minha cabeça é meu marido estar transando com outra mulher enquanto eu estou morrendo de câncer. Você não está morrendo. E eu não estou. Nós somos só amigos. Amigos. Amigos que viajam juntos para a praia. Amigos que mandam mensagens dizendo "te amo" um para o outro. Amigos que transam. Que tipo de amizade é essa, Lucas? Silêncio. Um silêncio longo e pesado que dizia tudo o que ele não estava dizendo. Olha, ele finalmente falou. Quando eu voltar, a gente conversa. Você vai ver que está fazendo tempestade em copo d'água. Não precisa voltar. O quê? Não precisa voltar para casa. Na verdade, seria melhor se você não voltasse. É a minha casa também, Rafaela. Não pode me impedir de ir para a minha própria casa. Tecnicamente, ele estava certo. Legalmente, até que o divórcio fosse finalizado, ainda era a casa dele também. Mas não precisava facilitar as coisas para ele. Pode vir, mas não espera encontrar a esposa obediente e desesperada que você deixou. Essa mulher acabou. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, adrenalina correndo pelo meu sistema. Parte de mim não acreditava que tinha acabado de fazer isso, que tinha realmente confrontado ele, que tinha traçado uma linha na areia. Quando cheguei em casa, fui direto para o quarto de casal. Peguei as coisas de Lucas, roupas, sapatos, produtos de higiene, e comecei a jogar tudo em malas. Cada item que tirava das gavetas, cada camisa que tirava do cabide era como remover um pedaço dele da minha vida. Estava purga, exorcismo, limpeza.
Levei 4 horas. Quando terminei, tinha 3 malas grandes e 2 caixas cheias das coisas dele. Coloquei tudo no quarto de hóspedes, fechei a porta. Problema dele quando voltasse. Por enquanto, o quarto principal era meu, só meu, sem memórias compartilhadas, sem o cheiro do perfume dele, sem nada que me lembrasse que eu tinha falhado em manter um casamento. Troquei os lençóis. Coloquei os que eu gostava, mas que Lucas odiava, aqueles azul claro com estampa de pássaros que ele dizia ser muito femininos. Reorganizei os travesseiros do jeito que eu preferia. Pequenas mudanças, mas que transformavam o espaço em algo meu. Estava no meio de dobrar toalhas quando a náusea voltou, forte e repentina. Mal consegui chegar ao banheiro. Vomitei até não ter mais nada no estômago. Depois continuei com ânsias secas que doíam nas costelas. Meu corpo todo tremia, suor frio na testa, gosto metálico na boca. Esse era o preço. Essa era a consequência de escolher viver. Sentir como merda completa. Destruir seu corpo com veneno na esperança de que o veneno matasse o câncer antes de matar você. Não havia nada nobre ou bonito nisso. Era sujo, era violento, era humilhante. Quando finalmente parou, sentei no chão do banheiro, encostada na parede fria. Peguei meu celular com mãos tremendo. Olhei para o cartão que a doutora Mariana tinha me dado. Ana Paula Silva, coordenadora do Grupo de Apoio Oncológico. Antes que pudesse me convencer do contrário, digitei o número. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô? Oi, meu nome é Rafaela. A doutora Mariana Costa me deu seu número. Ela disse que você coordena um grupo de apoio? Sim, coordeno. A voz era calorosa, acolhedora. Você está em tratamento? Comecei essa semana. Quimioterapia. E como está sendo? Honestamente? Horrível. Estou passando por isso sozinha e não sei se vou aguentar. Você não precisa passar sozinha. É exatamente para isso que o grupo existe. A gente se encontra toda terça-feira às 7, na Igreja São José, no centro. Não precisa ser religioso para participar. Eles só cedem o espaço. Vem na próxima terça, por favor? Terça-feira. 4 dias. 4 dias para reunir coragem para sentar numa sala cheia de estranhos e admitir que estava quebrando. Eu vou pensar. Rafaela, posso te dizer uma coisa? Eu passei por isso há 5 anos. Câncer de ovário, estágio 4. Me disseram que eu tinha 6 meses de vida. E sabe o que me manteve viva? Não foi só o tratamento. Foi ter pessoas que entendiam, que tinham estado lá, que me lembravam que eu não estava sozinha. Você não precisa ser forte o tempo todo. Precisa apenas aparecer. Algo na voz dela, na sinceridade crua, me fez acreditar. Tá bom, eu vou. Perfeito. E Rafaela, se precisar conversar antes de terça, me liga. A qualquer hora. Sério. Agradeci e desliguei. Fiquei ali no chão do banheiro por mais alguns minutos, processando. Eu tinha acabado de concordar em ir a um grupo de apoio. Eu, que sempre tinha sido tão particular, tão reservada, tão determinada a lidar com tudo sozinha. Mas talvez fosse hora de admitir que não conseguia fazer isso sozinha. Que precisava de ajuda, de comunidade, de pessoas que entendessem. Levantei, lavei o rosto, escovei os dentes para tirar o gosto ruim. Tomei outro remédio para a náusea. Bebi água mesmo meu estômago protestando. Voltei para a sala, liguei a TV, tentei me distrair com qualquer coisa que não fossem meus próprios pensamentos. Minha mãe ligou por volta das 6. Oi, filha, tudo bem? Você sumiu essa semana. Tinha que contar. Não podia mais esconder. Ela ia descobrir, eventualmente, melhor que fosse por mim. Mãe, preciso te contar uma coisa. Pode sentar? Ouvi o barulho dela se movendo, provavelmente indo para o sofá. O que foi? Está me assustando. Eu estou doente. Descobri há algumas semanas. Câncer de mama. Silêncio. Um silêncio tão longo que achei que a ligação tinha caído. Mãe? Estou aqui. A voz dela saiu estrangulada, como se estivesse tentando não chorar. Câncer? Como? Quando? Por que você não me contou antes? Estava processando. Tentando lidar. Comecei a quimioterapia essa semana. Sozinha? Você passou por isso sozinha? Onde estava o Lucas? Boa pergunta. Onde estava Lucas? Na praia com a amante, cancelando consultas médicas, me dizendo que eu estava exagerando. Mãe, tem mais uma coisa. Eu e o Lucas estamos nos divorciando. Se o primeiro silêncio tinha sido longo, esse foi eterno. Mãe? Esse filho da puta. Nunca em 34 anos de vida eu tinha ouvido minha mãe xingar. Ela era religiosa, recatada, sempre polida. Mas agora havia raiva pura na voz dela. Ele te deixou? Te deixou enquanto você está doente? É mais complicado que isso.
Não, não é. Não há nada complicado em abandonar sua esposa doente. Onde esse inútil está agora? Viajando. Viajando, claro que está. Ela respirou fundo. Aquele som que significava que estava se acalmando, se recompondo. Tá, estou indo aí. Mãe, você não precisa... Rafaela Maria Oliveira, você tem câncer e está passando pela quimioterapia sozinha enquanto seu marido infiel está viajando. Eu sou sua mãe. Claro que preciso. Vou fazer as malas e amanhã estou aí. Mãe, nem discute. Já decidi. Te amo, filha. Aguenta firme que a mamãe está chegando. Ela desligou antes que eu pudesse protestar mais. Fiquei olhando para o telefone, sentindo emoções conflitantes. Parte de mim estava aliviada, grata, precisando desesperadamente do conforto maternal. Outra parte estava envergonhada de precisar ser resgatada como uma criança, de não conseguir lidar com a própria vida como uma adulta funcional. Mas principalmente, estava grata. Pelo menos tinha uma pessoa que se importava o suficiente para largar tudo e vir. Uma pessoa que não questionava se eu estava exagerando, que não me fazia sentir um fardo. Uma pessoa que simplesmente amava incondicionalmente. O resto do fim de semana passou em névoa. Dormi muito, acordei com náusea, tomei remédios, forcei comida, repeti. Era um ciclo monótono de sobrevivência básica. Minha mãe mandava mensagens a cada poucas horas checando se eu estava bem, me lembrando de comer, de tomar água, de descansar. Lucas voltou domingo à noite, como prometido. Ouvi a chave na porta, seus passos no corredor, a surpresa quando viu as malas dele empilhadas no quarto de hóspedes. Rafa, o que é isso? Estava na sala, enrolada no cobertor, assistindo um reality show idiota que não exigia nenhum poder cerebral. Não me virei quando ele entrou. Suas coisas, mudei elas de quarto. Por quê? Finalmente olhei para ele. Estava bronzeado, cabelo descolorido pelo sol e sal, aparência descansada e feliz. Enquanto eu estava aqui, pálida, doente, destruída, ele tinha se divertido. A raiva voltou, quente e familiar. Porque não quero você no meu quarto. Não quero você na minha cama. Não quero você perto de mim. Ele suspirou. Aquele suspiro dramático de quem estava lidando com uma criança teimosa. Rafa, você está sendo ridícula. Essa é nossa casa. Nosso quarto. Era. Agora é meu quarto. Você pode dormir no de hóspedes até descobrir onde vai morar. Até eu descobrir. O que você está falando? Peguei meu celular, abri a foto que tinha tirado dos documentos que doutora Mariana tinha me mostrado. Petição de divórcio, meu nome no topo, o nome dele logo abaixo. Mostrei para ele. Vi a cor drenar do rosto dele. Isso é uma piada? Não. Vou receber os papéis oficiais quarta-feira. Um oficial vai te entregar pessoalmente. Achei melhor te avisar antes. Lucas ficou olhando para a tela como se não conseguisse processar o que estava vendo. Você está pedindo divórcio? Sério? Você está surpreso? Você me traiu, Lucas. Está me traindo. Abandonou sua esposa doente para ir à praia com sua amante. Cancelou minha quimioterapia. O que exatamente você esperava que eu fizesse? Eu esperava que você fosse razoável. Que você entendesse que eu também tenho necessidades. Necessidades? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Que necessidades, Lucas? A necessidade de transar com outra mulher enquanto sua esposa está morrendo? Essa necessidade... Você não está morrendo! Jesus Cristo, Rafa, você está bem. Olha para você. Está sentada aqui assistindo TV. Isso não parece alguém que está morrendo. Era inútil. Completamente, totalmente inútil. Ele nunca ia entender. Nunca ia aceitar que o câncer estava me matando devagar. Que o fato de eu parecer normal por fora não significava nada sobre o que estava acontecendo por dentro. Sabe de uma coisa? Não importa mais. Acredita no que quiser. Mas o divórcio vai acontecer, com ou sem sua cooperação. Ele jogou a mochila de viagem no chão, o barulho fazendo eu pular. Você não pode fazer isso. Não pode simplesmente desistir do nosso casamento. Eu não desisti, Lucas. Você desistiu. No momento que enfiou seu pau em outra mulher, você desistiu. Não fala assim, você está sendo vulgar. Vulgar? Você quer que eu seja educada sobre você me trair? Quer que eu seja simpática sobre você foder outra pessoa na minha cara? Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que fazia quando estava frustrado. Olha, eu admito, ok? Eu admito que a situação com Melissa não é ideal, mas não é o que você pensa. A gente se conectou num nível emocional. Você tem estado tão distante, tão obcecada com essa doença. Essa doença tem nome. Câncer. E não estou obcecada, estou tentando não morrer. Você está usando isso como desculpa para tudo.
para me afastar, para me fazer sentir culpado, para me controlar. Pisquei, incapaz de processar o que acabava de ouvir. Ele realmente acreditava nisso? Realmente achava que eu estava usando o câncer de mama estágio 3 como ferramenta de manipulação? Sai daqui. O quê? Sai. Da. Minha. Frente. Agora. Antes que eu faça algo que vá me arrepender. Essa é minha casa também. Lucas, eu juro por Deus. Se você não sair da minha frente agora, vou ligar para a polícia e dizer que me sinto ameaçada. Ele abriu a boca para protestar, mas algo no meu rosto deve ter o convencido que eu estava falando sério. Pegou a mochila do chão e foi para o quarto de hóspedes, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Sentei de volta no sofá, tremendo. Não de medo, mas de adrenalina pura. Tinha realmente feito aquilo. Tinha confrontado ele. Tinha dito tudo o que precisava dizer. Não tinha recuado. Algo dentro de mim tinha mudado. Tinha endurecido. Não era mais a Rafaela que engolia insultos e aceitava migalhas de afeto. Era alguém novo, alguém mais forte, ou talvez apenas mais cansado demais para continuar fingindo. Ele não saiu do quarto pelo resto da noite. Eu fiquei na sala, mas não consegui voltar a prestar atenção na TV. Minha mente estava acelerada, repassando a conversa, pensando em tudo o que deveria ter dito, tudo o que ainda precisava dizer. Acabei dormindo no sofá de novo, incapaz de me imaginar deitando na cama sabendo que ele estava a apenas alguns metros de distância. Quando acordei, era segunda-feira e a casa estava silenciosa. Fui até o quarto de hóspedes. Abri a porta devagar. Vazio. As malas ainda estavam lá, mas Lucas tinha ido embora. Meu celular tinha uma mensagem dele, enviada às 6 da manhã. Fui trabalhar. A gente precisa conversar quando eu voltar. Você não pode tomar decisões unilaterais sobre nosso casamento. Deletei a mensagem sem responder. Minha mãe chegou por volta do meio-dia, dirigindo aquele carro velho dela que ela se recusava a trocar. Estava carregada de sacolas. Comida, provavelmente, porque era assim que ela demonstrava amor. Vi ela parar na garagem, descarregar, e algo dentro de mim simplesmente desmoronou. Corri até ela, não consegui me segurar. Joguei os braços em volta dela e chorei. Chorei de uma forma que não tinha chorado desde o diagnóstico. Chorei por tudo. O câncer, a traição, o medo, a solidão, a exaustão de tentar ser forte quando tudo que eu queria era desmoronar. Shh, meu amor, está tudo bem, ela murmurava, acariciando meu cabelo. Mamãe está aqui agora, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Nada estava bem. E ter ela ali, segurando enquanto eu desmoronava, era o mais próximo de alívio que eu tinha sentido em semanas. Ela me levou para dentro, me sentou na mesa da cozinha, começou a desempacotar as sacolas. Comida caseira, feijão, arroz, frango assado, bolo de cenoura. Coisas leves, ela disse, para o seu estômago. E coisas que você gosta, para fazer você sorrir. Mãe, você não precisava... Claro que precisava. Agora come. Você está muito magra. Não estava com fome, mas comi porque ela tinha dirigido 4 horas para chegar aqui. Porque ela estava me olhando com aquela cara preocupada. Porque talvez uma parte de mim ainda fosse a filha obediente querendo agradar a mãe. Enquanto comíamos, contei tudo. Absolutamente tudo. A descoberta do câncer, as mensagens no celular do Lucas, ele cancelando minha quimioterapia, a viagem com Melissa, o divórcio. Falei por quase 1 hora sem parar, tudo saindo em um fluxo descontrolado de palavras e lágrimas. Minha mãe escutou tudo sem interromper, rosto ficando progressivamente mais indignado. Quando terminei, ela estava com as mãos cerradas em punhos sobre a mesa. Esse homem, ela disse, voz baixa mas firme. Esse homem não merece você. Nunca mereceu. Eu sempre soube, sabe? Sempre teve algo nele que não parecia certo. Mas você parecia feliz, então não disse nada. Deveria ter dito. Não é sua culpa, mãe. Eu sei. É dele. Completamente dele. E quando eu ver esse cretino... Ela parou, respirou fundo. Enfim, o importante agora é você. Como está o tratamento? Como você está se sentindo? Contei sobre a náusea, sobre o cansaço, sobre como era difícil fazer até as tarefas mais simples. Ela escutou, acenou, fez anotações mentais. Podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, já planejando como cuidar de mim, como tornar tudo mais fácil. Tá, ela disse quando terminei. Vou ficar aqui o quanto precisar. Vou te levar nas consultas, vou cozinhar, vou limpar, vou fazer tudo o que você não conseguir fazer. Você só precisa focar em melhorar. Mãe, você tem sua própria vida.
Não pode largar tudo por mim. Filha, você é minha vida. Você e sua irmã são minha vida. E agora você precisa de mim. Não há discussão. Havia algo profundamente reconfortante em ter alguém simplesmente tomando o controle, dizendo o que ia fazer sem esperar permissão. Tanta coisa na minha vida estava fora de controle que era alívio ter pelo menos uma coisa decidida, resolvida, certa. Passamos a tarde arrumando a casa. Minha mãe insistiu em lavar todas as roupas de cama, limpar o banheiro, organizar a cozinha. Disse que não queria germes perto de mim quando meu sistema imunológico estava comprometido. Eu assistia a ela trabalhar, sentindo uma mistura de gratidão e culpa. Lucas chegou às 7. Viu minha mãe na cozinha e ficou paralisado na porta. Dona Helena. Lucas! A voz dela era gelo. Ela nem olhou para ele, continuou lavando os pratos. Não sabia que a senhora estava aqui. Pois é, alguém precisa cuidar da minha filha, já que o marido dela está ocupado demais transando com outra. Eu quase ri da cara dele. Quase. Isso não é assim. Não? Agora ela olhou para ele, mãos nos quadris. Então, como é, Lucas? Explica para mim como é que abandona uma mulher doente, cancela o tratamento dela e passa o fim de semana na praia com a amante. Estou curiosa sobre como você justifica isso. Dona Helena, com todo respeito, isso é entre mim e a Rafa. Com todo respeito, uma porra. Quando você casou com minha filha, se tornou assunto meu também. E agora estou vendo você destruir ela, física e emocionalmente. E você espera que eu fique quieta? Nunca, em toda a minha vida, tinha visto minha mãe tão brava. Ela sempre foi doce, gentil, evitava confronto. Ver ela defendendo eu assim, sem medo, sem hesitação, me fez amar ela ainda mais. Olha, Lucas ergueu as mãos em rendição. Não quero briga. Só quero jantar e ir para meu quarto. Seu quarto? Minha mãe riu. Um som sem humor. Você acha que ainda tem quarto aqui? Depois de tudo que fez? Essa ainda é minha casa. Por enquanto. Mas não se acostuma. Em breve você vai estar morando com sua namoradinha. E minha filha vai ter a paz que merece. Ele me olhou, como se esperando que eu interviesse, que acalmasse minha mãe. Mas não fiz nada. Só dei de ombros. Você contou pra ela? Ele perguntou, voz acusatória. Contei tudo. Não vejo por que deveria proteger você. Inacreditável. Você está virando minha família contra mim. Lucas, eu disse calmamente. Você fez isso sozinho. Não precisa da minha ajuda. Ele pegou um prato de comida da geladeira, esquentou no micro-ondas e foi para o quarto sem dizer mais nada. Quando a porta fechou, minha mãe se virou para mim. Quanto tempo mais ele vai ficar aqui? Até os papéis serem entregues. Depois disso, vou pedir que ele saia. Legalmente, não posso forçar ele antes. Bom, porque não sei se consigo ficar no mesmo espaço que esse homem por muito tempo sem fazer algo que vá me arrepender. Jantamos juntas, conversamos sobre coisas banais. Minha irmã Clara e os sobrinhos. As amigas da igreja da minha mãe. O jardim que ela estava tentando cultivar. Era reconfortante falar sobre coisas normais. Fingir por algumas horas que minha vida não estava caindo aos pedaços. Terça-feira chegou. O dia do grupo de apoio. Passei o dia inteiro nervosa, considerando cancelar e inventando desculpas. Mas minha mãe não deixou. Você prometeu que ia, ela disse quando tentei dar para trás. E mantenha suas promessas. Vai fazer bem. Então, às 6h30, ela me levou até a Igreja São José. Era um prédio velho, bonito, com vitrais coloridos e aquele cheiro característico de incenso e velas. Seguimos as placas até uma sala nos fundos, porta aberta, som de vozes conversando. Entrei hesitante, minha mãe apertando minha mão em encorajamento. A sala tinha cadeiras em círculo, cerca de 12 pessoas já sentadas. Algumas carecas de químio, outras com perucas, outras com lenços coloridos cobrindo a cabeça. Todos olharam quando entramos. Rafaela! Uma mulher se levantou, sorriso largo. Devia ter uns 40 e poucos, cabelo curto começando a crescer de volta. Eu sou Ana Paula. A gente falou no telefone. Oi, consegui dizer, voz saindo mais fraca do que gostaria. Vem, senta. Estávamos só esperando mais algumas pessoas antes de começar. Essa é sua mãe? Minha mãe se apresentou, ficou conversando com Ana Paula enquanto eu encontrava uma cadeira. Sentei entre uma mulher jovem, talvez na casa dos 20, e um senhor idoso que me deu um aceno amigável. Aos poucos, mais pessoas foram chegando. Quando o grupo estava completo, éramos 15 no total. 15 pessoas, todas lutando a mesma batalha, todas carregando o mesmo peso. Ana Paula começou. Bom, para quem é novo, a gente se reúne toda terça aqui.
Não tem regras rígidas. Não tem obrigação de compartilhar se não quiser. É só um espaço seguro onde a gente pode ser honesto sobre o que está passando. Sem julgamento. Sem precisar fingir que está tudo bem quando não está. Pessoas acenaram em concordância. Havia camaradagem ali. Um entendimento silencioso que vinha de experiências compartilhadas. Alguém quer começar compartilhando como foi a semana? O senhor ao meu lado levantou a mão. Eu vou. Sou Roberto, para quem não me conhece. Tive minha terceira sessão de químio quinta passada. Foi difícil. Mais difícil que as outras. Mas minha esposa tem sido um anjo. Não sei o que faria sem ela. Sua voz falhou no final. Emoção evidente. A mulher do outro lado dele, presumivelmente a esposa, segurou sua mão. Olhos marejados, mas sorrindo. Outros começaram a compartilhar. Uma mulher falou sobre perder todo o cabelo e chorar durante horas até a filha adolescente dela fazer a mesma coisa, raspar a cabeça em solidariedade. Um homem jovem falou sobre ter que contar aos pais que o câncer tinha voltado. Uma senhora falou sobre finalmente terminar o tratamento depois de 2 anos. Cada história era diferente, mas ecoava a mesma dor, o mesmo medo, a mesma determinação feroz de sobreviver. Temos alguém novo hoje, Ana Paula disse olhando para mim. Rafaela, quer se apresentar? Só se sentir confortável. Todos os olhos se voltaram para mim. Meu instinto era dizer não, manter tudo guardado, proteger minha privacidade. Mas olhando para aquelas pessoas, vendo a compaixão e compreensão nos rostos delas, algo em mim cedeu. Oi, sou Rafaela. Tenho 34 anos. Câncer de mama, estágio 3. Fiz minha primeira químio semana passada. Parei, não sabendo quanto compartilhar. E como foi? Ana Paula me encorajou gentilmente. É difícil, não só fisicamente. Meu marido... Parei de novo, emoção subindo na garganta. Meu marido está tendo um caso. Ele cancelou minha primeira consulta porque disse que eu estava exagerando. Está me pedindo divórcio. Isso era mentira, obviamente. Eu estava pedindo divórcio. Mas o efeito foi o mesmo. Rostos chocados, murmúrios de simpatia, até alguns palavrões murmurados. Que filho da puta, a mulher jovem ao meu lado disse. Desculpa, mas que filho da puta mesmo. É o que eu disse. Minha mãe concordou da cadeira dela. Rafaela, sinto muito, Ana Paula disse. Ninguém deveria passar por isso, especialmente não agora. Mas você tem apoio? Tem alguém? Tenho minha mãe. Ela veio ficar comigo. Bom, e tem a gente agora também. Todo mundo aqui entende. Todo mundo está lutando a mesma batalha. Você não está sozinha. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muito tempo, acreditei nisso. Olhando para aquelas pessoas, vendo as próprias lutas delas, sabendo que elas tinham sobrevivido e estavam aqui, criando comunidade de dor compartilhada, senti algo que não tinha sentido em semanas. Esperança. A reunião durou 2 horas. Quando terminou, várias pessoas vieram falar comigo, me dar seus números, me dizer que se eu precisasse de algo, qualquer coisa, era só ligar. Ana Paula me abraçou forte, sussurrando que eu era mais forte do que pensava. No carro voltando para casa, minha mãe perguntou como eu estava me sentindo. Melhor, admiti. Muito melhor. E era verdade. Ainda tinha medo, ainda estava brava, ainda estava lidando com dor física e emocional que parecia interminável. Mas agora tinha algo mais. Tinha uma rede de segurança, pessoas que entendiam, um lembrete de que sobrevivência era possível. Quarta-feira amanheceu brilhante e claro. O dia que os papéis de divórcio seriam entregues. Lucas tinha ido trabalhar cedo, provavelmente evitando minha mãe e eu. Eu estava nervosa, checando o celular obsessivamente, esperando a ligação da doutora Mariana dizendo que estava feito. Chegou às 2 da tarde. Rafaela? Os papéis foram entregues. Ele assinou o recebimento. Agora é só esperar a resposta dele, que tem 30 dias para contestar ou aceitar os termos. 30 dias. 1 mês de limbo, de esperar, de não saber o que viria a seguir, mas pelo menos estava em movimento. Pelo menos tinha tomado ação. Obrigada, doutora Mariana. De nada. E Rafaela? Coragem. Você está fazendo a coisa certa. Lucas chegou em casa às 6 e estava diferente. Não bravo como eu esperava, mas quieto. Perigosamente quieto. Foi direto para mim na sala, jogou os papéis na mesa de centro. Isso é sério? Você está realmente fazendo isso? Olhei para os papéis, para meu nome impresso lá, para a assinatura que eu tinha colocado dias atrás. Sim. Por quê?
Por que você está destruindo nossa família? Eu não destruí nada, Lucas. Você destruiu quando decidiu meter em outra mulher. Ele passou a mão pelo rosto. Aquele gesto de frustração que eu conhecia tão bem. Olha, eu sei que cometi erros. Mas divórcio? Isso é extremo. A gente pode resolver isso, ir para terapia de casal, trabalhar nas coisas. Terapia de casal? Eu ri, um som amargo. Você cancelou minha quimioterapia, Lucas. Você me disse que eu estava exagerando sobre ter câncer. Você foi para a praia com sua amante enquanto eu passava mal sozinha. Que parte disso terapia de casal vai consertar? Eu estava confuso. Você tem que entender. Todo esse estresse, essa situação toda me deixou confuso. Confuso o suficiente para enfiar seu pau em outra pessoa? Interessante como essa confusão funciona. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, braços cruzados, olhando para Lucas com desprezo puro. Ele me viu olhar para ela e baixou a voz. Podemos conversar em particular? Não. Tudo o que você tem a dizer, pode dizer na frente da minha mãe. Aliás, prefiro testemunha. Ele olhou entre nós duas, percebendo que estava perdendo. Tá bom. Você quer divórcio? Então vamos fazer do seu jeito. Mas não espera que eu vá facilitar. Vou lutar por cada centavo, cada móvel, cada coisa que é minha por direito. Fique à vontade. Tenho excelentes evidências de adultério. Tenho certeza que o juiz vai adorar ver as mensagens românticas entre você e a Melissa. Especialmente as que você mandou no dia que cancelou minha quimioterapia. Vi a cor drenar do rosto dele. Ele não sabia que eu tinha salvado tudo. Cada mensagem, cada foto, cada conversa incriminadora. Tinha sido meticulosa, documentando cada traição, cada mentira. E agora ia usar tudo. Você estava me espionando? Eu estava me protegendo. Tinha razão, aparentemente. Isso é doente. Você é doente. Não, Lucas. Eu tenho câncer. É diferente. Mas você nunca entendeu a diferença, entendeu? Ele pegou os papéis da mesa, amassando eles na mão. Sabe de uma coisa? Talvez seja melhor mesmo. Talvez eu mereça alguém que não seja tão... complicada. Complicada, repeti. Essa é sua palavra para doente? Para inconveniente? Para não morrer rápido o suficiente para você ficar com a seguradora? Eu nunca disse isso. Não precisava. Está escrito em cada ação sua. Agora, se não tem mais nada a dizer, sugiro que vá embora. E não volte. Pode buscar suas coisas quando eu não estiver aqui. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Na verdade, minha mãe interveio. Ela pode pedir medida protetiva considerando o estresse emocional que você está causando durante tratamento médico grave. Quer mesmo arriscar? Não tinha certeza se isso era verdade, mas soou convincente o suficiente. Lucas olhou para ela. Para mim? De volta para ela. Percebeu que estava em desvantagem numérica. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, mas já estava recuando. A única coisa que me arrependo, eu disse, é não ter feito isso mais cedo. Ele foi para o quarto de hóspedes. Barulho de gavetas sendo abertas e fechadas com força, de zíperes sendo puxados. 15 minutos depois, saiu com 3 malas e uma caixa. Volto amanhã para o resto, ele disse, sem olhar para nenhuma de nós. Avisa antes, minha mãe disse, para ela não estar aqui. A porta bateu atrás dele. Ouvi o carro ligar, o som do motor se afastando. E então silêncio. Silêncio absoluto, maravilhoso, libertador. Acabou, murmurei, mais para mim mesma do que para minha mãe. Acabou, ela concordou, vindo me abraçar. E agora você pode focar no que realmente importa. Em ficar boa. Ficar boa. Parecia um conceito tão distante, tão impossível. Mas pela primeira vez, sem o peso de Lucas e sua traição e sua crueldade, senti que talvez fosse possível. Que talvez, apenas talvez, eu conseguisse. As semanas seguintes passaram em rotina. Quimioterapia toda terça, grupo de apoio toda quinta, consultas com doutora Helena toda sexta. Minha mãe me levava para tudo, esperava nas salas de espera, segurava minha mão quando as coisas ficavam difíceis. Meu cabelo começou a cair na 3ª semana. Não de uma vez, mas aos poucos. Fios ficando no travesseiro, no ralo do chuveiro, na escova. Cada fio era um lembrete visual do que eu estava passando, do veneno correndo pelo meu sistema. Quer que eu raspe? Minha mãe ofereceu quando encontrou chorando no banheiro, mão cheia de cabelo. Acho que sim. Melhor controlar do que ver caindo aos poucos. Ela fez ali mesmo, com uma máquina de cortar cabelo que tinha comprado especialmente. Foi estranho ver meu reflexo com a cabeça careca, me reconhecendo, mas não reconhecendo ao mesmo tempo. Parecia uma versão esquelética de mim mesma, olhos grandes demais no rosto magro.
Você está linda, minha mãe mentiu. Mas eu amei ela por tentar. Comprei lenços coloridos, tentei fazer parecer fashion. Algumas vezes funcionava. Outras vezes só parecia doente, porque era o que eu era. Lucas não voltou para buscar o resto das coisas. Mandou mensagem dias depois dizendo que Melissa ia pegar para ele. Eu disse que não, que ele tinha que vir pessoalmente ou as coisas iam para o lixo. Eventualmente ele apareceu, num sábado de manhã cedo, quando eu estava no grupo de apoio. Minha mãe supervisionou, garantindo que ele só pegasse o que era dele. O divórcio avançava. Lucas tinha contratado um advogado, mas como a doutora Mariana previu, ele não tinha muita base para contestar. As evidências eram demais, muito claras. Eventualmente ele concordou com a divisão proposta. Eu ficava com a casa, ele com o carro dele, dividíamos as economias meio a meio. Era menos do que eu merecia depois de tudo, mas era o suficiente para seguir em frente. No 4º mês de tratamento, doutora Helena pediu novos exames. Ressonância, tomografia, sangue. A espera pelos resultados foi agonizante. Cada dia se arrastando como semana. Quando finalmente chegou o dia de ver os resultados, minha mãe foi comigo. Sentamos no consultório da doutora Helena, mãos dadas, esperando o veredito. As notícias são boas, ela disse. E eu senti joelhos fracos de alívio. O tumor reduziu significativamente. A quimioterapia está funcionando. Melhor do que esperávamos, na verdade. Então eu vou ficar bem? Ainda temos um longo caminho. Mais 2 ciclos de químio, depois cirurgia, depois radiação. Mas sim, Rafaela, as chances estão muito melhores agora. Você está respondendo maravilhosamente ao tratamento. Chorei ali mesmo no consultório. Chorei de alívio, de gratidão, de pura exaustão emocional. Minha mãe chorou também, nos abraçando enquanto a doutora Helena sorria, seus próprios olhos marejados. Você é uma lutadora, ela disse. Estou muito orgulhosa de você. Orgulhosa. Quando foi a última vez que alguém tinha dito isso? Quando foi a última vez que senti que merecia orgulho? A notícia se espalhou rápido no grupo de apoio. Todo mundo comemorou, me abraçaram, disseram que eu era inspiração. Mas eu não me sentia inspiradora. Me sentia sortuda, abençoada, grata de estar viva. O divórcio foi finalizado 2 semanas antes da minha cirurgia. Assinamos os papéis finais no cartório. Lucas de um lado da mesa, eu do outro. Ele mal olhou para mim. Eu não olhei para ele de jeito nenhum. Quando acabou, quando o tabelião disse, está concluído, senti peso sair dos meus ombros. Não era mais Rafaela Oliveira, esposa negligenciada e traída. Era só Rafaela, sobrevivente. Como você está? Minha mãe perguntou no carro voltando para casa. Livre, respondi. E era verdade. A cirurgia foi agendada para uma terça-feira. Mastectomia parcial. Remover o que restava do tumor e tecido ao redor. Eu estava nervosa, óbvio, mas também pronta. Pronta para tirar o câncer do meu corpo. Literalmente cortar ele fora. Ana Paula, do grupo de apoio, veio me visitar na noite anterior. Trouxe flores e uma carta que o grupo todo tinha assinado. Palavras de encorajamento e amor de pessoas que mal me conheciam, mas entendiam minha jornada. Você vai arrasar amanhã, ela disse. E depois, quando acabar tudo, você vai olhar para trás e mal acreditar que passou por isso. Espero que sim. Vai. E sabe o que mais? Você vai ser mais forte do que jamais imaginou ser possível. O câncer tem um jeito de revelar do que somos feitos. E você, Rafaela, é feita de aço. Dormi mal naquela noite, acordando a cada hora, checando o relógio. Quando finalmente amanheceu, levantei com o estômago embrulhado de nervos. Minha mãe me levou ao hospital às 6 da manhã. Clara, minha irmã, tinha vindo também, dirigido durante a noite para estar lá. Ver as duas juntas, esperando comigo, me fez perceber quanta coisa boa eu ainda tinha na vida. Tinha perdido Lucas, mas nunca tinha realmente tido ele. Mas minha família, minha verdadeira família, estava ali. A cirurgia durou 4 horas. Acordei grogue, dolorida, mas viva. Doutora Helena veio me ver na recuperação. Correu perfeitamente. Conseguimos remover tudo, margens limpas. Agora é só recuperação e depois a radiação. Tudo. Ela tinha tirado tudo. O câncer não estava mais crescendo dentro de mim, não estava mais me matando devagar. Tinha sido cortado, removido, eliminado. Chorei de novo. Parecia que tudo que eu fazia ultimamente era chorar. Mas essas eram lágrimas boas. Lágrimas de alívio e esperança e gratidão. Fiquei internada 3 dias. Minha mãe e Clara se revezavam. Sempre tinha alguém comigo.
O grupo de apoio mandou mais flores, mais cartões. Beatriz, a mulher que conheci na minha primeira químio, apareceu com um ursinho de pelúcia ridículo e um sorriso enorme. Parabéns, guerreira, você conseguiu. Quando finalmente recebi alta, voltei para casa que agora era realmente minha. Sem Lucas, sem memórias ruins, apenas minha. Minha mãe tinha redecorado o quarto enquanto eu estava no hospital, trocado cortinas e colocado quadros novos. Parecia diferente, parecia novo, parecia recomeço. A radiação começou 1 mês depois. Era mais fácil que a químio, mas ainda exaustiva. Todo dia durante 6 semanas, deitava na máquina enquanto raios invisíveis bombardeavam meu peito, matando qualquer célula cancerígena que ousasse ter sobrevivido. Lucas não entrou em contato nenhuma vez. Nem para perguntar como foi a cirurgia, nem para saber se eu estava viva. Era como se nossos 7 anos de casamento tivessem sido completamente apagados, como se eu nunca tivesse existido para ele. No começo doía, depois virou raiva. Eventualmente virou indiferença. E indiferença, descobri, era o verdadeiro oposto de amor. Não ódio, mas completa e total falta de sentimento. Soube por uma conhecida em comum que ele e Melissa tinham se mudado juntos. Ficaram noivos 3 meses depois do divórcio ser finalizado. A notícia deveria ter me devastado, mas só me fez dar de ombros. Eles mereciam um ao outro. E eu merecia melhor. Merecia alguém que ficasse, que lutasse ao meu lado, que não fugisse quando coisas ficassem difíceis. Se esse alguém existia ou não, ainda não sabia. Mas sabia que não era Lucas. Terminei a radiação numa sexta-feira ensolarada. Toquei a sineta no corredor do hospital, aquela tradição para pacientes que completavam tratamento. Todo mundo aplaudiu, enfermeiras, outros pacientes, visitantes. Minha mãe estava chorando, Clara estava chorando, até a doutora Helena tinha olhos marejados. Você conseguiu, ela disse me abraçando. Você realmente conseguiu. Mas não tinha acabado completamente. Ainda tinha acompanhamentos regulares, exames a cada 3 meses, medo constante de recorrência. Câncer não era algo que você vencia de uma vez e pronto. Era batalha contínua, vigilância constante. Mas estava em remissão. Estava viva. Estava livre. 1 ano depois do diagnóstico, estava sentada no consultório de um médico diferente. Não oncologista dessa vez, mas clínico geral. Check-up de rotina, coisa normal que pessoas normais faziam. O médico era novo, tinha entrado na prática recentemente. Revisou meu histórico com atenção, fez perguntas sobre o tratamento, pareceu genuinamente impressionado com minha recuperação. Você é uma sobrevivente e tanto, ele disse. E olha, seu ex-marido é paciente meu também. Pequeno mundo. Congelei. Lucas Oliveira? Sim, conhece? Era casada com ele, até ano passado. Ah, o médico olhou desconfortável. Desculpa, não sabia. Não deveria ter mencionado. Tudo bem. Como ele está? Perguntei mais por educação do que por interesse real. O médico hesitou. Aquela hesitação de quem estava pesando o sigilo médico contra alguma outra coisa. Ele tem consulta anual na semana que vem, na verdade. Ele disse lentamente. E, olha, eu não deveria estar dizendo isso. Mas considerando o histórico de vocês, considerando o que você passou, ele parou. O quê? Meu coração acelerou sem motivo aparente. Os exames dele do ano passado mostraram algumas irregularidades. Pedi que ele voltasse para mais testes, mas ele cancelou. Várias vezes. Finalmente consegui convencê-lo a vir semana que vem. Que tipo de irregularidades? O médico me olhou por um longo momento. Você merece saber. Especialmente depois de tudo. Mas isso fica entre nós, certo? Assenti, coração batendo mais rápido. Marcadores tumorais elevados. Muito elevados. Junto com outros sintomas que ele relatou, mas minimizou. Se eu tivesse que adivinhar, e isso é só adivinhação nesse ponto, eu diria que há forte possibilidade de câncer. O mundo parou. Literalmente parou por um segundo. Câncer. Repeti. Possível. Não confirmado até fazermos mais exames. Mas os sinais estão lá, e com o histórico familiar dele. Ele checou algo no computador. Mãe morreu de câncer de pâncreas. Pai teve câncer de próstata. A genética não está a favor dele. Eu deveria ter sentido satisfação. Deveria ter sentido justiça poética. Karma voltando para mordê-lo. O homem que disse que eu estava exagerando sobre ter câncer agora, possivelmente tendo câncer ele mesmo. Era perfeito demais. Cruel demais para não ser algum tipo de retribuição cósmica. Mas não senti nada disso. Senti vazio. E talvez, apenas talvez, uma pontinha de pena.
Ele sabe que pode ser sério. Ainda não. Vou contar na consulta da semana que vem. Dependendo dos resultados dos novos exames, pode ser qualquer coisa de nada a... Bem, estágio avançado. E a Melissa, a noiva dele? Ela sabe? Não sei. Ele sempre vem sozinho nas consultas. Claro que vem, porque Melissa provavelmente não tinha ideia. Assim como Lucas não tinha se importado o suficiente em me acompanhar nas minhas consultas, provavelmente estava escondendo dela também. Obrigada por me contar, eu disse. Não sei se deveria ter, ele admitiu. Mas parecia certo, considerando. Saí da consulta atordoada. Dirigi para casa no automático, mente processando a informação. Lucas possivelmente tinha câncer. Lucas, que tinha me abandonado durante meu câncer, que tinha dito que eu exagerava, que tinha escolhido a amante em vez da esposa doente. Cheguei em casa e fiquei sentada no carro por 10 minutos, tentando decidir o que sentir. Raiva, satisfação, pena. No final, foi indiferença de novo. Aquela mesma indiferença que tinha sentido quando soube do noivado dele. Ele tinha feito suas escolhas. Agora ia viver, ou não viver, com as consequências. Uma semana depois, estava no supermercado quando vi Melissa. Ela estava no corredor de produtos orgânicos, olhando para embalagens de granola. Parecia cansada, olheiras que maquiagem não conseguia esconder completamente. Por um segundo considerei passar direto, fingir que não vi. Mas algo me fez parar. Melissa. Ela se virou surpresa. Rafaela? Oi. Ficamos ali, duas mulheres que tinham amado o mesmo homem, uma que tinha sido descartada e outra que logo descobriria que não era tão especial quanto pensava. Como você está? Ela perguntou, educada, mas fria. Bem, melhor do que nunca, na verdade. E você? Ocupada. Você sabe como é. Planejando casamento, trabalho, vida. O Lucas está te ajudando com o planejamento? Algo passou pelo rosto dela. Ele tem estado distante ultimamente. Estressado com trabalho, acho. Trabalho. Não. Não era trabalho. Era medo. Era o mesmo medo que eu tinha sentido quando recebi meu diagnóstico. Aquele terror primitivo de confrontar mortalidade. Eu poderia contar para ela. Poderia dizer, seu noivo possivelmente tem câncer e está escondendo de você. Exatamente como me tratou quando eu tinha. Poderia dar a ela a chance de fugir antes de ficar presa no mesmo inferno que eu passei. Mas não fiz. Tenho certeza que ele está apenas nervoso, foi o que disse. Casamento é grande passo. Ela sorriu, aliviada por ter concordado com ela. É verdade. Mas a gente ama um ao outro. É diferente. Diferente. Como se o amor deles fosse mais real, mais forte do que o meu tinha sido. Como se fossem especiais e imunes às mesmas fraquezas que destroem todos os relacionamentos. Boa sorte, eu disse. E era sincero. Ela ia precisar. Caminhei para longe, deixando ela lá com granola orgânica e ilusões. Parte de mim se sentia culpada por não avisar. Mas parte maior de mim sabia que não era minha responsabilidade. Lucas tinha feito cama dele. Agora ia deitar nela. Os meses passaram. Meu cabelo cresceu de volta, mais curto, mais cacheado do que antes, mas cresceu. Ganhei peso, recuperei cor. Olhando no espelho, quase conseguia esquecer que tinha estado doente. Quase.